Que eu escolhi essa matéria para falar com vocês hoje. Ele pegou Covid igual a minha mãe pegou, né? Eu vou contar os dois lados da história. A minha mãe, ela estava bem, com saúde, com Covid, mas bem, eu tô falando bem. Minha mãe não estava sentindo nada. No 12º dia, quer dizer, praticamente saindo da Covid, ela deitou para dormir, começou a falar tudo enrolado. Levamos para o hospital, bateram uma chapa, estava limpinho o pulmão, mas estava lá dentro do pulmão dela, alojada uma bactéria. E essa bactéria, minha mãe lutou com ela, foi entubada e tudo, mas ela é muito agressiva. Ela levou minha mãe, e vocês sabem disso. Com Paulo Gustavo, foi a mesma coisa. Ele pegou a mesma bactéria. Por que eu digo ele? Várias gente pegou, mas que me identifica com ele, porque logo assim que minha mãe pegou, quando ele pegou a bactéria, eu e as minhas irmãs conversando, a gente falou assim, gente, aí quando veio veio piorando, aí a gente até comentou, ele não vai aguentar. Aí a gente como família, como mãe, né, ele era casado, tinha um marido dele lá, como mãe a gente quer fazer de tudo para salvar aquela pessoa que a gente ama, né? A gente quer fazer de tudo. A gente não ia todo dia no portão, lá no prédio mesmo, em frente, levantar nossas mãos e clamar ao Senhor, né? Que salvasse a minha mãe. Porque a gente não queria perder a minha mãe. Mas foi feita a vontade do Senhor. A gente não sabia com que sequela. Porque eu vou contar para vocês depois, antes de terminar essa matéria. Porque já que eu tô falando de um ator e tô falando da morte dele, eu vou falar para vocês o que eu vi ontem. E Paulo Gustavo, ele foi o criador do personagem Dona Hermina. A minha mãe é uma peça. Ele estava internado desde o dia 13 de março. Minha mãe morreu no dia 11 de março. Meu pai fazia aniversário no dia 10, ela morreu no dia 11. Preste atenção. Eles botaram, né, um aparelho, porque ele tinha dinheiro, para um pulmão mecânico. Aí eu vi uma reportagem, porque eu gosto de ver essas reportagens para poder conversar com vocês, saber o que eu estou falando, né? Falar besteira e inventar história. Um cardiologista dizendo que se ele ficasse muito tempo naquela máquina, ia começar a danificar o coração, essas coisas mais, né? Porque ele estava respirando por ventilação, né? E ele começou a dar um quadro de melhora, e todo mundo ficou feliz. Lá o marido dele falou que tinha arrumado o quartinho lá de oração para quando ele voltasse. Mas eu e minhas duas irmãs sempre comentava. A gente pedia a Deus, né, que fosse feito o melhor na vontade dele. Porque às vezes a gente pede a Deus, Senhor, cura, você está vendo seu ente sofrendo? Cura. Ele já estava na máquina, né, já estava aquele tempo todo sedado, aí ele deu uma melhora, né, geralmente as pessoas falam assim, a pessoa dá uma melhora para morrer, sempre é assim. Aí ele começou a reagir um pouquinho, aí todo feliz, a mãe estava na felicidade, porque ele estava reagindo, e eu falava, meu Deus, tenha misericórdia dessa mãe, porque o desejo de toda mãe é que o filho cure, e o desejo dos filhos é que os pais se curem, né? E o que aconteceu? Aí ele teve uma piora, aí atacou o pulmão dele, aí ele complicou e veio a óbito. O Brasil perde um excelente ator, né? Porque ele fazia as peças dele, ele trazia felicidade e alegria para as pessoas. E ele sofreu. Sofreu porque essa doença é uma doença ingrata. E eu vou dizer para vocês, eu ontem, né? Eu falei para vocês que eu ia visitar uma amiga, eu falei num vídeo aí que ela teve Covid, teve entre a vida e a morte, ficou entubada, né? Acho que Deus não levou ela de tanta oração, porque ela é uma pessoa muito amada, é uma médica que luta pelo povo, trabalha de graça pro povo. Ela não é uma pessoa que você olhar, você fala assim, gente, essa mulher, eu conheço ela há mais de 35 anos. Quando eu fui ter a minha filha, ela já trabalhava. Eu falava, gente, essa mulher, ela não tem ambição de dinheiro. Sabe aquela médica que você olha e você fala, essa mulher não é médica. Muito bem limpinha, mas cabelinho cortadinho, sapatinho lá do hospital baixinho, a roupinha de trabalho. Às vezes eu vou lá dormir com ela,
fazer companhia para ela, porque ela é de Barra Mansa, mas Deus que ela se formou aqui em Vassoura, ela ficou. E o que acontece? Ela é uma pessoa que ela trabalha doente, sentindo mal, mas ela nunca deixa um paciente. E a tipo da pessoa com a idade dela, ela já ajudou muita gente. E ontem eu fui visitar ela no CTI. Por quê? Porque ela voltou a trabalhar antes do tempo. Não pegou, não sei porquê, mas não pegou o atestado para poder entrar na perícia, para fazer a perícia, porque ela não tinha condições. Aí ela pegou uma pneumonia, que ela foi para casa, e o sítio, lá na casa dela tem um açude, é perto dos quartos. No verão é uma delícia, mas no frio, frio danado, é roça mesmo, funda num cantão lá de Barra Mansa, que é lindo de se viver. O que aconteceu? Ela começou a passar mal, né? Aí ela foi internada na UTI, CTI, sei lá, do hospital aqui em Vassouras, na universidade. Aí ela ontem estava me falando. Eu vi lá várias gente, companheiros meus de trabalho. Tem um companheiro meu que era tão forte, mas tá isso. Eu vi tanto uma companheira, uma moça também que é no grupo de oração. Uma opção de gente, sabe o que é? É o pós-Covid. Eu vou falar sério com vocês. Eu vou até fazer o exame. Se você puder, vá no seu postinho, pede uma bateria de exame. Porque o pastor Carlos Alberto já tinha falado que muita gente ia sofrer com pós-Covid, com as doenças que viriam a aparecer, doenças que as pessoas não tinham. E realmente, gente, aquele CTI estava lotado de gente com sequela do Covid. Porque essa doença, para uns, não é nada, mas tem gente que fica com sequela. E estava lá até uma grávida, novinha, mas ela gritava tanto. Muita gente, não era pouca não, estava lotado. Aí tinha um rapaz de Petrópolis que teve Covid, acho que foi transferido para Vassouras. Aí a mulher foi visitar na hora, ele faleceu, o desespero, não tinha documento, não tinha nada, para poder pegar o papel, para poder levar o corpo do marido para ser enterrado, para lá de Petrópolis. E ele deu morte cerebral da Covid. Então, se você teve Covid, não custa nada você ir no seu postinho, pedir os exames, check-up. Se você tem condições de pagar, faça um check-up, porque às vezes seu corpo na hora não apresenta nada, mas daqui a pouco ele possa apresentar. Mas eu repreendo-se em nome de Jesus, mas pode. A gente está lidando com a nossa vida, né? Então, é por isso que eu queria falar. Por isso que eu peguei essa queixa do ator que se foi, já que ele falou de Covid, eu entrei com essa história para poder também orientar vocês, né? Que vocês peçam um exame de sangue, batam um raio-x do pulmão, né? Peça mesmo esse tipo do coração, porque tem gente ficando que não tinha doença, igual a minha irmã. Agora a pressão dela só é controlada a poder de remédio. Por quê? Nunca teve nada na vida de doença. Sempre foi a forte da família. Miudinha do jeito que é. Mas ficou com sequela da Covid. E foi, assintomática. Não sentiu nada. Nada. Ela que cuidou da gente. E agora tá lá. Então, eu digo pra vocês. Se cuide. A Covid, ela deixa para umas pessoas sequela. Então, que vocês procurem o médico. Eu tô orientando vocês porque eu amo cada um de vocês. Cada pessoa que vai ver isso aí, você vai falar, eu não estou sentindo nada. Mesmo você não estando sentindo nada, faça para ver como é que está por dentro. Porque por fora você pode estar bem, mas você não sabe como está por dentro. Porque eu vou fazer um check-up em mim para me ver como é que eu estou. Né? Agora já acabei de pagar as dívidas do exame, que a gente gastou muito com a Covid, aqui em casa todo mundo pegou, né? Na minha casa da minha mãe, que na minha casa só pegou eu. E agora o meu filho, mas Deus nos deu vitória. Infelizmente a mãe foi porque tinha que ir. Aí eu associei a minha mãe com esse ator porque eles morreram com a mesma doença. Só que a minha mãe não tinha dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro nem nada. Ela ficou sendo muito bem tratada na universidade, aqui em Vassouras, né? Que a gente antigamente falava que o hospital escola é excelente, sabe? A gente tem um hospital muito bom, é referência, né, que o diretor do hospital, quem comanda tudo lá, o Marcos Bola, é excepcional o trabalho dos profissionais de lá, os enfermeiros, os médicos, nossa, da ala da Covid, da ala
de qualquer lugar, são excelentes, a gente não pode reclamar, e ele atende até referência, ele traz gente de fora, vem paciente de fora, é uma realidade, porque quando é porcaria a gente mete malha, mas quando é bom a gente tem que falar, e eles cuidaram da minha mãe, fizeram para minha mãe tudo que podiam, e infelizmente, não deu, mas essa família internou no hospital, né, com condições, colocou ele num pulmão mecânico, né, mas só prolongou a vida dele, para ele chegar ao ponto de morrer, com essa bactéria que alojou o pulmão todo, numa rapidez tão grande, que a gente não sabe. Por isso que eu trouxe a história da minha mãe com a história dele. A minha mãe é um ser desconhecido para vocês, mas ele, o Paulo Gustavo, né, é conhecido, mas eles morreram com a mesma enfermidade, sendo que um tinha condições, não teve condições, né, de bancar tudo isso que a gente não tinha, mas Deus fez o melhor para minha mãe, e ele, você vê só, o tempo que ele ficou, internou, 2 dias depois que minha mãe faleceu, e olha onde que nós estamos. Nós estamos, hoje é 5, né? 5 e morreu no dia 4. 4 ou 5 de maio. Olha, de março para maio. Foi prolongando a vida. Mas essa doença é uma doença muito cruel. E aí, não adianta, quando essa doença veio para mostrar que nós somos iguais. Uma não tinha condições que o outro teve. O outro gastou um dinheirão, e gastaram mesmo, porque se você puder salvar o seu, você vai gastar mesmo. Eu não tô contra não, tá certo. Mas Deus fez o que é melhor. Imagine se ele sai dessa máquina, com esse processo, e sai um rapaz com algum problema, ou até mesmo trevado, numa cama, ou até mesmo com sequela. Como que um ator que só trazia alegria ia viver? Então, tudo aquilo que Deus faz para nós é bom. Porque Deus vê além do que nós vivemos. A minha mãe descansa em paz. E você, Paulo Gustavo, descansa em paz, meu filho. Descansa em paz. Meu sentimento pela sua família, por todos os seus, mas você foi descansar. Sofreu muito. Agora descansa em paz. É Zilma Bernardes ficando por aqui, falando um pouquinho sobre a história de 2 pessoas que teve a mesma doença e com as atitudes diferentes por causa do dinheiro, né? Não estou recriminando a família, eu só estou explicando vocês. E que teve o mesmo fim. Só que ele sofreu muito. A minha mãe não. E mostrando como que essa doença veio para todos. E tem tanta gente orgulhosa aí. Para quê? Que isso sirva de lição para você, que tem o nariz empenado. A gente não é nada nesse mundo, não. Tá bom? Baixa esse nariz, deixa de ser orgulhoso. Porque um trazia alegria para o Brasil e a outra trazia alegria para a gente. Era o nosso modelo de vida. Mesma doença, 2 procedimentos diferentes, com o mesmo fim. A Covid não é brincadeira. Se cuida, gente.